Bem-vindo ao canal Revolução Ateísta. Vamos questionar e debater sua fé. Fique até o final e comente sua opinião. O massacre dos amalequitas foi realmente necessário? Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 13, Deus dá uma ordem clara a Saul: exterminar os amalequitas, todos eles, sem exceção. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Homens, mulheres, crianças, bebês, animais. A pergunta que ecoa nos séculos seguintes é simples e desconfortável. Por quê? O povo amalequita havia atacado os hebreus séculos antes, durante sua fuga do Egito. Mas será que isso justificaria uma aniquilação total, ordenada por um Deus que também é chamado de amor? E mais, por que não houve espaço para perdão? Não é esse um dos pilares centrais da fé cristã? Ao longo da Bíblia, vemos assassinos sendo perdoados, como Davi. Vemos prostitutas acolhidas, como Raabe. Mas os amalequitas, mesmo os recém-nascidos, não tiveram essa chance. Foram julgados por um pecado herdado, por uma culpa coletiva. Isso parece justiça ou vingança. O que me faz questionar: matar inocentes é moralmente justificável? A ética moderna, baseada em princípios racionais e científicos, rejeita punições coletivas. A ideia de culpa herdada foi amplamente combatida após as atrocidades do século XX, especialmente o Holocausto. Segundo os princípios da ética kantiana, nenhum ser humano deve ser tratado apenas como meio para um fim. Isso vale também para os amalequitas? Para os bebês de colo que não podiam escolher seu destino? Mesmo em guerras atuais, o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, define como crime de guerra qualquer ataque intencional contra civis ou crianças. Seria Deus, segundo essa lógica, passível de julgamento? Há quem defenda que Deus tinha um propósito maior. Mas essa explicação esbarra em outra pergunta incômoda. E se essa ordem foi mais política do que divina? A Bíblia foi escrita, editada e organizada por homens. Homens com interesses, inimigos e alianças. Quem decide o que é mandamento divino e o que é justificativa para a conquista territorial? A filosofia, desde Platão, nos convida a desconfiar dos discursos de autoridade. O que é justo? O que é sagrado? E quem tem o poder de declarar o que é moral? Não há registro bíblico de lamento divino pelo massacre, nem um pedido de reflexão, nem um pesar. Apenas a cobrança de que Saul não foi rigoroso o suficiente. Ele deixou viver o rei Agag e algumas ovelhas. Essa parte é crucial. Deus não o repreende por matar demais. Repreende por matar de menos. Você conseguiria olhar nos olhos de uma criança prestes a ser morta e dizer: é a vontade de Deus? Quantas guerras, genocídios e perseguições ao longo da história foram legitimadas por frases assim. O problema não está em ter fé, está em não duvidar, em aceitar qualquer ordem, por mais cruel que seja, como sagrada, simplesmente porque está escrita. Nietzsche dizia: a fé é não querer saber da verdade. Mas, e se Deus quiser justamente o contrário? E se a verdadeira fé não estiver em obedecer cegamente, mas em ter coragem de perguntar? Conclusão: a moral acima da obediência. O massacre dos amalequitas pode ser interpretado como um episódio histórico, um símbolo literário ou um ato divino, dependendo da sua crença. Mas, em qualquer uma dessas versões, a pergunta continua: se Deus mandasse você matar uma criança hoje, você obedeceria? A moral não deve ser sacrificada no altar da fé, e talvez, só talvez, questionar seja o ato mais sagrado que existe.